Algo que eu queria falar, compartilhar nessa noite. E o tema que o Espírito Santo sugeriu ao meu coração: movidos pela eternidade. Você sabe que o ser humano ele é movido por algo. Nós somos movidos por algo. Alguns são movidos por dinheiro, outros são movidos por ganância, outros são movidos por necessidade. Mas eu e você que nascemos de novo, nós somos chamados a ser movidos pela eternidade. A Bíblia vai dizer que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E aí você pode estar se perguntando, como eu hoje também já me perguntei, por que nada nessa terra consegue preencher o nosso coração? E infelizmente nós somos uma geração que muitas vezes é marcada pela inconstância. Muitos começam bem, mas poucos permanecem firmes. Infelizmente nós somos uma geração que se distrai muito fácil. Já parou para pensar o quanto nós somos distraídos? O quanto é fácil a nossa atenção ela ser roubada? Uma notificação no celular, uma preocupação no trabalho, um pensamento ansioso, um sentimento passageiro, tudo pode desviar o nosso foco. Vivemos em uma era de sobrecarga de informação, de estímulos, onde manter o foco é um desafio constante. E essa realidade se estende à nossa vida espiritual também. Certa vez, em um momento de oração aqui na igreja, na hora do almoço, eu comecei a ouvir a voz do Espírito Santo, que eu não sabia até então se de fato era o Espírito Santo. E eu comecei a ouvir: olha para mim, volta os teus olhos para mim. E eu fiquei relutante com isso. E eu estou compartilhando aquilo que o Espírito Santo ele tem gerado no meu coração. E eu comecei a ouvir a voz: volta os teus olhos para mim. Volta os teus olhos para mim. E no meu coração comecei: Senhor, me ajude a identificar a sua voz. Me ajude a identificar a sua voz. E novamente a voz ela agora foi mais clara e poderosa. E falou: volta os teus olhos para mim. E aí eu pude então ter a certeza e identificar que era o Espírito Santo, que era Jesus me chamando para olhar novamente para Ele. Eu dentro da igreja, eu supervisionando, eu discipulando, eu fazendo. E a conclusão que eu tive é que nós podemos fazer as coisas sem Ele. E essa experiência, irmãos, ela reflete uma verdade universal na caminhada cristã. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e nos deixamos dominar pelas dificuldades, pelas circunstâncias, pelo medo, nós ficamos aterrorizados. A tempestade ela cobre a nossa visão a ponto da gente não mais enxergar a saída. E em minha percepção, o maior desafio do cristão é ele saber e identificar quando os olhos deles não estão mais em Jesus. Porque nós podemos fazer sem Jesus. Nós podemos fazer sem Jesus. Nós podemos entrar no automático que a gente nem percebe. E essa identificação, ela é uma tarefa diária. Cada manhã, cada decisão, cada desafio, nós precisamos perguntar a nós mesmos: meus olhos de fato estão conectados em Jesus? Ou em algo que se remeta a Jesus, mas que não é Ele? A nossa preferência deve ser sempre por estar com os olhos em Jesus, o autor
e consumador da nossa fé. E trazendo sobre isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Jesus fala à igreja de Filadélfia, uma igreja pequena, aparentemente fraca, mas fiel. Em apenas uma frase, ele deixa 3 verdades que sustentam a caminhada cristã. Apocalipse capítulo 3, verso 11. A carta ela foi escrita, irmãos, para encorajar uma igreja fiel a permanecer firme até a volta de Cristo. Enquanto outras igrejas, as outras cartas, elas precisavam se arrepender, Filadélfia precisava apenas continuar perseverando. O propósito principal era mostrar que a fidelidade vale mais do que o tamanho, por ser uma igreja pequena. Cristo conhece aqueles que permanecem firmes. A perseverança será recompensada. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Enquanto outras igrejas eram grandes e influentes, Filadélfia aparentemente era uma igreja pequena. Jesus diz no verso 8: porque tens pouca força. E isso provavelmente indica que poucos recursos, pequeno número de membros, não sei, pouca relevância aos olhos humanos. Mas mesmo assim, Jesus Cristo, ele destaca 3 qualidades dessa igreja. E a palavra de Deus vai dizer aqui: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E é isso que eu quero falar, movidos pela eternidade. Nós precisamos ser um povo que é movido pela eternidade. Precisamos ser movidos pela eternidade. E Jesus então destaca 3 qualidades profundas dessa igreja. Primeira coisa, era uma igreja que guardava a palavra. Eles permaneceram fiéis às Escrituras. Segunda coisa, não negaram o seu nome, mas sofrendo perseguição, continuaram confessando Jesus. E terceiro, perseveraram, continuaram firmes, apesar das dificuldades. Então, primeira coisa que eu quero falar é viver com a perspectiva da volta de Cristo. Nós precisamos viver com a perspectiva que Jesus vai voltar. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter isso em nosso coração. Parece que nós estamos tão acostumados nessa vida, nós estamos tão acostumados a correr atrás das nossas coisas, que parece que nós esquecemos que Jesus vai voltar. E parece que isso não causa um desespero em nosso coração. Irmãos, a Bíblia fala que enquanto Jesus estava com os discípulos, os fariseus questionaram: por que é que os discípulos de João jejuam e os teus não? É porque quando o noivo está presente não precisam jejuar, mas virá um dia que o noivo será tirado e eles precisarão jejuar. Parece que nós vivemos sem essa perspectiva mais. Parece que a nossa ida ao culto tem sido suficiente. Parece que o nosso relacionamento com Cristo no domingo tem sido suficiente. Uma das coisas que mais me admira na igreja de Atos era que os discípulos viviam como se Jesus fosse voltar hoje. Havia urgência. Havia urgência. E nós temos um alvo. E nós parecemos que esquecemos esse alvo. Parece que nós mesmos mudamos o nosso alvo, ou reduzimos o nosso alvo. Quando a Bíblia diz que o nosso alvo é Cristo, quando a palavra de Deus vai dizer que não andeis ansiosos, quando Paulo vai dizer fuja das paixões da mocidade, quando ele diz siga a justiça, a fé, o amor, a paz com que o coração puro invoca o nome do Senhor, quando o próprio Jesus vai dizer busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando o apóstolo Paulo também vai dizer esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu corro para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Quando ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Quando o autor de Hebreus ele vai dizer: corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando Paulo novamente vai dizer: busquem as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas que são terrenas. Irmãos, parece que nós perdemos o alvo. Parece que nós esquecemos o alvo. Parece que nós reduzimos o alvo. Parece que nós alteramos o alvo. Reduzimos o alvo para aquilo que nós fazemos. E esquecemos que o alvo é uma pessoa. Esquecemos que a estatura de varão perfeito que a Bíblia fala significa ser semelhante a Cristo e não o resultado daquilo que eu faço. E não o resultado daquilo que eu faço. Parece que esquecemos. Parece que nós reduzimos o alvo, aquilo que eu faço, a liderar uma célula, aí é um culto. Reduzimos o alvo. O alvo era uma pessoa. Existe uma perspectiva que a gente chega até ele, mas nós reduzimos aquilo que nós fazemos. Parece que nos acostumamos a viver sem ele, o que não faz tanta diferença como deveria fazer. Esquecemos que nós somos peregrinos, esquecemos que estamos de passagem e nos apegamos ao que produzimos. Parece, irmãos, que a sua voz se tornou estranha para nós. Essa é a sensação que eu tenho comigo, tá? Porque primeiro é para mim. Isso aqui para mim é para mim. Parece que a voz de Deus se tornou estranha. Nós nos contentamos ficar sem um noivo, parece. Esquecemos de envolvê-lo em nossas vidas todos os dias e passamos a nos encontrar com ele apenas nos domingos. Me parece que passamos a medir o nosso relacionamento com ele naquilo que nós fazemos e não naquilo que nós somos. E eu só posso dizer uma coisa: me perdoe, Jesus. Me perdoe. Irmãos, tem momentos da nosso devocional que parece só uma palavra: me perdoe. Me perdoe, Jesus. Me perdoe. E a palavra que ele diz, primeira frase: venho sem demora. E a primeira frase, ela não é uma ameaça. Venho sem demora, não é uma ameaça, é uma promessa. É uma promessa. A palavra venho está no presente, transmitindo a ideia de que uma ação é certa e é iminente. Jesus quer que eu e você vivamos continuamente esperando o seu retorno. Jesus quer que eu e você vivamos na expectativa de que Ele vai voltar. Nós vivemos muita expectativa de outras coisas: de escrever um livro, de gravar uma canção, de assumir tal ministério, de multiplicar não sei o quê. Mas parece que a expectativa de que Ele volta fica para depois, porque está demorando tanto que a gente usa as palavras que os ímpios usam. Ele já voltou e vocês nem viram. Nós precisamos, irmãos, eu preciso voltar a viver com a expectativa de que Jesus Cristo está voltando. Eu preciso viver com o meu coração. Eu tenho pedido a Ele: Senhor, que não me falte lágrimas nos meus olhos.
Senhor, não me deixe acostumar com aquilo que eu já sei fazer. Senhor, eu sei liderar uma célula. Senhor, eu sei qual é a liturgia do culto. Senhor, eu sei disso. Senhor, eu sei ministrar a adoração. Mas não me deixe viver sem uma expectativa da sua presença. Irmãos, nós precisamos disso. Nós precisamos. Porque o que transforma o nosso coração é a presença. É a presença. Sem demora não significa necessariamente daqui a poucos dias ou daqui a poucos anos. No Novo Testamento a ideia é que a volta de Cristo ela pode acontecer a qualquer momento. E quando Deus determinar esse momento, tudo acontecerá rapidamente. Pedro responde, irmãos, a essa demora. Lá em 2 Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente para convosco. Porque Jesus não quer, irmãos, casar com uma igreja imatura. E nós somos imaturos. A verdade é essa. E nós queremos mascarar nossa perfeição com aquilo que a gente faz. Vê um nível. Vê um nível. Mas Jesus quer uma igreja madura. Jesus quer uma igreja madura. O Senhor não retarda a sua promessa, mas é paciente para convosco. Ou seja, Deus nunca está atrasado. O relógio de Deus não é, o relógio de Deus é diferente do nosso. Mas a promessa continua viva. E Ele vai voltar. Essa esperança, Cristo em nós, a esperança da glória, essa esperança molda o nosso comportamento. Essa esperança molda as nossas atitudes. Se tu morrer hoje, para onde é que tu vai? Se Jesus voltar para você hoje, para onde tu vai? Irmãos, se Jesus chegar hoje para nós, obrigado. Qual será a perspectiva que nós teremos? Será uma perspectiva de, poxa, eu poderia ter feito mais? Poxa, eu poderia ter me dedicado mais? Eu poderia ter me consagrado mais? Eu poderia ter renunciado mais? Eu poderia ter dado mais? Porque se eu não consigo renunciar a mim mesmo, quem dirá uma perseguição com uma pistola na cabeça, nega a Jesus e você morre. Nós temos o amor imaturo. E o bom disso, sabe o que é? É que Ele desce ao nosso nível. Ele desce ao nosso nível. Porque a palavra de Deus vai dizer: todo aquele que tem a esperança nele, purifica a si mesmo. Essa esperança molda o nosso comportamento. A Bíblia ensina que esperar Jesus, transforma a maneira como nós vivemos. E é por isso que a gente cansa. É por isso que a gente desanima. É por isso que, sabe, a gente fica indiferente. Porque a nossa perspectiva está em conseguir as coisas aqui da terra. Porque nós ansiamos as coisas daqui da terra e nós não assumimos, irmãos. E nós não assumimos. Nós escutamos vozes de muitas pessoas, conselhos de muitas pessoas, mas nós não paramos para ouvir a Deus. Nós não paramos para ouvir a Jesus.
Nós ouvimos os nossos sentimentos, nós ouvimos os nossos desejos, nós ouvimos os nossos direitos, mas nós não ouvimos a Jesus. Parece que a presença de Deus, ela se tornou indiferente. E parece que a presença do Espírito Santo se tornou indiferente. Irmãos, há dias que eu só estou chorando. Só chorando. E eu não preciso de um motivo. Só chorando. Porque eu tenho aprendido a voltar a ouvir a voz de Deus. Eu tenho aprendido a ouvir a voz do Espírito Santo de novo. Por quê? Porque eu tirei os meus olhos de Jesus. Nós precisamos perceber isso. Porque nós medimos o nosso relacionamento com Jesus baseado naquilo que a gente faz e não naquilo que a gente é. Então, se eu não faço, Jesus não me ama. Se eu não faço, Jesus está me cobrando. Se eu não faço, Jesus está indiferente comigo. Medimos o nosso relacionamento com o Senhor baseado naquilo que nós produzimos. Deus tenha misericórdia de mim. Paulo vai dizer isso a Tito, aguardando a bendita esperança. João afirma o que eu falei: todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo. Todo aquele que tem esperança, perspectiva da volta de Cristo, purifica a si mesmo. Já percebeu, irmãos, que a gente dá mais credibilidade às nossas falhas, às nossas quedas, do que ao nosso levante em Deus? Já parou para pensar que nós damos mais credibilidade a essas coisas do que o que a Bíblia diz que nós somos em Cristo Jesus? Irmão, sem Cristo nós somos miseráveis. Nós não prestamos. Mas Paulo vai dizer que em Cristo nós somos a justiça de Deus. Nós somos a justiça de Deus. Uma igreja que perde a expectativa da volta de Cristo, ela começa apenas a investir nas coisas dessa terra. Quando nós deixamos, irmãos, de pensar na eternidade, nós diminuímos a nossa santidade. Nós relaxamos na nossa vida de oração. Nós abandonamos aquilo que é crucial e passamos a viver apenas para esse presente. E nós abrimos a boca e dizemos: eu estou vivendo os planos de Deus para a minha vida. Nós não estamos. Eu quero viver os planos de Deus do meu jeito. Eu quero fazer a vontade de Deus do meu jeito, no meu tempo, na minha hora. Eu só digo: misericórdia, Jesus. Minha oração esses dias tem sido isso: Senhor, me perdoe e tenha misericórdia de mim. A segunda coisa que eu quero falar: apegue-se àquilo que Deus já lhe deu. Isso é ser movido pela eternidade. Primeira coisa, viver na expectativa da volta de Cristo. Segunda coisa, apegue-se àquilo que Deus já lhe deu. Jesus vai dizer: conservas o que tens. O verbo conservar significa segurar firmemente, proteger, guardar com cuidado. Irmãos, Jesus não manda a igreja de Filadélfia buscar uma nova experiência espiritual. Ele diz: proteja aquilo que já receberam. Isso nos ensina uma verdade importante. Muitas vezes estamos procurando algo novo, enquanto Deus está dizendo: cuide daquilo que eu já lhe dei. Nós queremos
algo novo de Deus hoje, quando nós nem digerimos o que Ele nos disse ontem. Nós queremos viver à base da experiência, e experiência passa, a palavra de Deus permanece. O que é que a igreja possuía? Primeira coisa, a palavra. Jesus havia dito: guardaste a minha palavra. A maior riqueza, irmãos, de uma igreja não é dinheiro, não é quantidade de membros. A maior riqueza da igreja é quando ela guarda a palavra. Quando a palavra deixa de ocupar o centro, as opiniões substituem a verdade, emoções substituem a doutrina, experiências substituem as escrituras. É isso que acontece quando a palavra de Deus, ela não ocupa o lugar que ela precisa, que ela deve ser ocupada. A palavra, ela precisa ser guardada. Então guarde a palavra. Eu preciso guardar a palavra. A segunda coisa, a fidelidade. Eles permaneceram fiéis apesar das dificuldades. A fidelidade, irmãos, ela não é medida quando tudo está bem. Ela aparece quando continuar servindo custa alguma coisa. É fácil servir quando tudo favorece. É difícil permanecer quando somos criticados. Por quê? Quem vive de elogios morre por uma crítica. E a igreja de Filadélfia, ela permaneceu fiel, mesmo em meio às críticas. Nós não podemos ser refém de elogios de ninguém. Eu não sou refém de elogio de ninguém. Irmãos, eu lembro a primeira vez que eu precisei dizer um não. Uma tonelada saindo das minhas costas. Porque deixa eu dizer uma coisa a você. Se você quer agradar as pessoas, não tem como você servir a Cristo. Não tem como. É impossível. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Acaso se eu quisesse agradar os homens, eu serviria a Deus? Então, quem vive por elogios, morre por uma crítica. Passou anos construindo as coisas em Deus, mas foi criticado, abandona tudo. Porque quem vive por elogios vai morrer por uma crítica. Terceira coisa que eles guardavam, o testemunho. Jesus vai dizer: não negastes o meu nome. Eles carregavam o nome de Cristo diante de uma sociedade hostil. Irmãos, hoje isso continua sendo um desafio. É na faculdade, é no trabalho, é na sociedade. Continua do mesmo jeito. Quando o testemunho significa viver o Evangelho, honrar a Cristo no trabalho, honrar a Cristo na família, na universidade, honrar a Cristo quando ninguém está olhando, honrar a Cristo quando teu líder não está perto, quando teu discipulador não está perto, porque a gente aprendeu a temer os homens e não a Deus. Parece que nós esquecemos que o Espírito Santo, ele vê o que eu vejo e ele escuta o que eu escuto. Isso é temor de Deus. O Senhor vê, meu irmão, o que tu vê. O Senhor escuta o que tu escuta. O Senhor vê as conversinhas no teu celular. E Jesus vai dizer: vocês deveriam temer aquele que tem poder e autoridade para lançar a alma de vocês no inferno. Mas nós aprendemos a temer aos homens. Olha, nós aprendemos a escutar mais os homens. Nós aprendemos a dar credibilidade mais aos homens do que a Deus. E nós abrimos a boca e dizemos: eu amo a Cristo, eu amo Jesus. Quando Jesus vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar, tudo o que você faz, irmãos,
se você não obedece 100%, é perdido. É perdido. A quarta coisa que essa igreja possuía, que ela guardou, a comunhão com Deus. Ninguém permanece firme, irmão, sem uma vida espiritual. A oração não mantém apenas nossa rotina. A oração, ela mantém o nosso coração. Quanto mais distante da presença de Deus, mais vulnerável o cristão fica. Mais vulnerável nós ficamos. E eu te pergunto, o que foi que Deus colocou em tuas mãos? O que foi que Deus colocou no teu coração? O que foi que o Senhor te confiou? Um dom? Ministério, chamado? A vocação? O que foi que Deus te confiou? Porque nessa noite Jesus diz: não solte aquilo que eu lhe entreguei. O sangue pode dar na canela. Não solte, não largue e não deixe aquilo que eu lhe confiei. Não foi homens, irmãos. Foi o próprio Deus que lhe confiou. Por isso que Paulo diz: não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição das minhas mãos e dos presbíteros. Paulo vai dizer: seja diligente a essas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará você mesmo e aos que te ouvem. Por isso que Paulo vai dizer, 2 Timóteo 1,6: por essa razão, Timóteo, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Nós precisamos, irmãos, manter vivo a chama do dom que Deus confiou em nós, porque é isso que nós vamos entregar ao Senhor. É isso que nós vamos entregar a Ele. A terceira coisa: persevere, porque existe uma recompensa. Persevere, porque existe uma recompensa. E Jesus vai dizer: para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa aqui no grego é Stéphanos. Ela não descreve uma coroa de rei. É uma coroa entregue ao vencedor de uma competição. E ela representa vitória, honra, recompensa. Não fala de salvação conquistada por obras. Fala do galardão reservado aos fiéis. Jesus não está dizendo que outra pessoa literalmente vai roubar a nossa recompensa. A ideia é: não permita que nada e nem ninguém faça você abandonar a fidelidade. Não permita que nada e nem ninguém atrapalhe o teu relacionamento com Deus. Não permita que nada e nem ninguém atrapalhe a tua jornada com Cristo. Irmãos, não existe negociação. Não existe conversinha. O inimigo, ele usa diversos meios: desânimo, pecado, falsas doutrinas, distrações, orgulho, amor ao mundo. Tudo isso tenta fazer o cristão abandonar a sua posição. Mas é necessário um posicionamento. É necessário uma postura. É necessário nós batermos no peito e chamar a responsabilidade para nós, com aquilo que Deus confiou, porque Deus não confia nada a menino. Nós não podemos ser meninos que conhecem Bíblia. Nós temos que ser homens valentes pela verdade. Custe o que custar. É bater no peito e chamar a responsabilidade para nós. Deus está levantando, irmãos, uma igreja madura. E eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. E para isso vai requerer de nós posicionamento,
responsabilidade. Porque só se tem responsabilidade quem é filho. Porque quem é funcionário não cuida. Quem é funcionário não se lança naquilo que precisa ser lançado. Mas filho, bate no peito: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Quando Jesus vai começar o seu ministério, a primeira coisa que ele escuta é: este é o meu filho amado. O ministério de Jesus era pautado na identidade de quem ele era em Jesus, em Deus. Deixa eu perguntar a tu: o teu chamado está pautado em quê? O que tu está fazendo está pautado em quê? Deixa eu dizer uma coisa: quer saber quando você está fazendo uma coisa que Deus não te mandou fazer? É quando você está cansado e desanimado. É o primeiro sinal. Porque nem tudo aquilo que é de Deus é para mim fazer. E eu preciso ter maturidade suficiente para entender: é de Deus, mas não é para mim. É de Deus, mas não é para mim. Quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é, eu estou sentindo de falar isso. Quando Pedro tem a revelação de quem Cristo é, o que é que ele diz? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O que é que Jesus diz? Sobre essa revelação, as portas do inferno não prevalecerão. O nosso ministério, ele é pautado na paternidade de Deus. Se eu não sei quem eu sou em Deus, eu vou ser o que me disserem ser. E vai ser um fracasso. E vai ser um fracasso. Eu e você, nós somos filhos de Deus, feituras de Deus, justiças de Deus. Jesus morreu por mim e por você. Quando a gente para entender, irmãos, que a única solução da humanidade foi o próprio Deus descer e se matar por amor a nós, isso precisa estar claro no nosso coração. E aí nós temos e nós devemos viver movidos pela eternidade, não pelas coisas de momento, não pelas coisas dessa era. Porque Paulo vai dizer: se nós vivemos, irmão, se a nossa vida, a nossa fé, ela está resumida a esse mundo, nós somos mais desgraçados do que os pecadores. Nós somos piores do que os pecadores. Se a nossa vida se resume a isso, a viver para conquistar as coisas dessa terra, e as coisas dessa terra dominar o nosso coração, nós somos desgraçados. Nós somos imundos e nós não prestamos. A verdade é essa. Mas se nós vivemos movidos pela eternidade, porque Deus pôs a eternidade no coração do homem, o nosso coração, ele bate por Cristo. E quando nós ouvimos o som da sua voz, o nosso coração se acelera e nós reconhecemos a voz dele. Porque ela é inconfundível. Ela é inconfundível, irmãos. Elias esperava que a voz do Senhor viesse no redemoinho. Ele esperava. A voz de Deus vem numa brisa. Porque a voz de Deus não vem como o homem quer. A voz de Deus vem como Ele quer. É isso que nós precisamos entender. É necessário um posicionamento. A Bíblia diz que Jó fez uma aliança com os seus olhos. A Bíblia diz que Davi se posicionou em não colocar nada injusto diante dos seus olhos. Posicionamento. Deixa eu dizer uma coisa a você: não ore e não espere uma mudança na oração, na sua vida, aquilo que você precisa resolver com posicionamento. Seja homem. Não espere. Muda-se com posicionamento. Todos os homens da palavra de Deus mudaram com posicionamento.
gente vê para a vida de Elias. Quando Elias ele dá um decreto a Acabe, ele diz a Acabe: não choverá enquanto eu não disser vai chover. Não foi nem Deus, viu? Elias, porque Elias estava debaixo da autoridade de Deus. E Elias, como um homem de Deus posicionado, ele diz a Acabe: não vai chover enquanto eu não disser chova de novo. Nós precisamos nos posicionar. A Bíblia diz que Davi, ele se entrega ao pecado, que a Bíblia diz, nos dias que era para os reis estar em batalha, Davi ficou. Nos dias que é para nós se posicionar, nós não nos posicionamos. E cedemos ao pecado, cedemos à tentação. Precisamos nos posicionar. Irmãos, Jesus se posicionou numa cruz. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha o que o autor de Hebreus diz: pela alegria que lhe fora proposta, recompensa, suportou a cruz. Desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. A alegria não era o sofrimento da cruz, mas era o resultado dela. Jesus suportou a cruz, irmãos, porque contemplava o propósito eterno que seria alcançado por meio do seu sacrifício. Há uma recompensa para nós. Há uma recompensa para nós. Isso nos ensina que Jesus olhou para além da sua dor momentânea e permaneceu. Permaneceu fiel por causa da alegria eterna que o aguardava. Da mesma forma, nós cristãos somos chamados a perseverar, mantendo os olhos em Jesus e na esperança da glória futura, sabendo que Paulo vai falar em Romanos capítulo 8, que os sofrimentos presentes não se comparam com a glória que será revelada. Irmãos, nós sabemos da Bíblia. O problema é que nós somos meninos que sabem de Bíblia. Nós somos aqueles meninos que tocaram a flauta e não dançaram. Nós precisamos praticar aquilo que nós sabemos. Nós precisamos praticar aquilo que nós lemos. Se nós não tivermos uma perspectiva da eternidade, nós não abriremos mão daquilo que é momentâneo. Porque o que me faz abrir mão daquilo que é passageiro é porque existe uma eternidade, uma recompensa que me ajuda a permanecer fiel. Por isso que Paulo vai dizer: lutei o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A coroa que estava reservada. Recompensa, irmãos. Recompensa. A Bíblia diz que os heróis da fé, eles contemplaram a promessa, mas não receberam nesse mundo. A Bíblia diz que a terra não era digno deles. Nós precisamos ser movidos pela eternidade. Nós precisamos viver com a perspectiva e a expectativa da volta de Cristo. Nós precisamos guardar aquilo que nós temos. E nós precisamos entender e viver e perseverar, porque existe uma promessa para mim e para você. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria convidar você, que assim como eu precisei, irmãos, ouvir essa palavra de Deus. Eu precisei ouvir de Jesus: filho, volta os teus olhos para mim. Se você, assim como eu, foi tocado, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Vamos chorar juntos. Vamos explorar a Deus juntos. Senhor, nós queremos viver com a perspectiva na eternidade, Senhor. Nós queremos viver com a expectativa da sua volta.
Nós queremos, Espírito Santo, viver sensíveis à sua voz. Senhor, parece que nós só ouvimos a tua voz quando é para falar para os outros. Parece que nós não identificamos a sua voz quando o Senhor nos repreende num pequeno comportamento, numa pequena olhada, num pequeno pensamento. Senhor, o que me parece é que nós vivemos um ministério para os outros e não para o Senhor. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoe, Senhor. Eu não sou digno de desatar. Nos perdoe porque o nosso coração, a sua sandália. Nosso coração às vezes está numa canção e nem não para quem a gente canta. Minha vida está. Tome as nossas vidas, Jesus. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Reconhece o teu coração diante de Jesus. Irmãos, o problema não é a gente falhar. O problema é a gente permanecer. Perdendo tudo por amor e com alegria. Eu sinto dizer isso a algumas pessoas aqui. Quando Jesus ele vai falar à igreja de Éfeso, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, uma das coisas que Jesus fala à igreja de Éfeso, ele diz assim: vi que perdeste o teu primeiro amor. Irmão, Jesus não chega para essa igreja e condena. Jesus não chega a essa igreja e lança fora. Jesus, ele dá os passos para essa igreja voltar ao primeiro amor. E Jesus diz à igreja de Éfeso: olha, lembra-te onde caíste. O que foi que te fez parar? O que te fez retroceder? Lembrou? Se arrependa. Arrependimento não é uma decisão. Aliás, arrependimento não é uma emoção, é uma decisão. E Jesus fala: volte a praticar aquilo que você praticava no início, sem mimimi, sem se fazer de vítima, sem se fazer de coitado, sem ficar debaixo de culpa e condenação. Volte a praticar aquilo que você praticava no início. Lembra-se aonde você caiu. O que foi que lhe fez parar? O que foi que lhe fez lhe desanimar? Lembrou? Lembrei, Senhor, eu me arrependo. E agora, porque arrependimento é mudança de rumo, agora eu volto a praticar aquilo que eu praticava no início. Por isso que a Bíblia vai dizer: o justo ele não vive pelo que sente, o justo vive pela fé. A Bíblia fala que um homem de sentimento dobro, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense que tal homem vai receber alguma coisa do Senhor, porque não vai. Porque ele é agitado como as ondas do mar. Vem e vai. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Espírito Santo, a reconhecer a nossa falha diante do Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu tirei os olhos do Senhor. Senhor, me perdoe, porque eu desviei o meu coração do Senhor mesmo. Senhor, me perdoe, porque eu fiz as coisas sem o Senhor. Eu me arrependo, Jesus. Eu me arrependo. E a partir de hoje, eu não quero fazer nada sem a Tua presença. Eu não quero fazer nada sem a Tua direção. Nada, nada, nada. Eu quero incluir o Senhor no meu dia a dia. Tome as nossas vidas, Senhor. Tome as nossas vidas, Espírito Santo. Tome o nosso coração, Senhor.